Amém. Esta reunião está sendo gravada. Amém? Vamos orar. Pai Santo, eterno e maravilhoso, nós queremos nesse momento, Pai, mais uma vez, engrandecer o Teu nome, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito conosco até aqui, através de nós e em nós. Pai, muito obrigada. Te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor reserva para cada uma de nós, para aprender mais da Tua palavra, para ser edificadas, Senhor, libertas, curadas e transformadas em Teu nome, Pai. Te agradecemos e te louvamos que o Senhor venha trazer, Senhor, sabedoria, entendimento através da vida da Adri para edificar nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos agora todo espírito de distração, de contenda, de confusão, de incredulidade, de rebeldia, em nome de Jesus, e te pedimos, Espírito Santo, blinda a nossa mente para esse momento, Senhor, e guarda essa palavra dentro de nós, Pai, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou botar o vídeo no meu celular, porque senão fica tudo preto na hora de gravar. Amém, irmãs, boa tarde. O Senhor falou algo comigo nesses dias, assim, muito forte mesmo, e a respeito de que a gente não deve negociar a verdade. E ele me trouxe 2 versículos, que está lá em João. O primeiro é João 14, né, se quiserem abrir, mas eu vou ler aqui. E a palavra se fez carne e habitou entre vós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o outro está lá em João 14,6, que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus falando. Então, assim, esses 2 versículos, né? Eles falam de Jesus. Os 2, né? João fala o tempo todo sobre Jesus e ele nos descreve Jesus. E ele diz que Jesus é a palavra e que se fez carne. Ele é filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E no outro ele diz, o próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E ele, enquanto habitou nessa terra, ele se preocupou somente em falar a verdade. Ele se preocupou somente em fazer a vontade do Pai, em realizar a vontade do Pai, em obedecer ao Pai. E ele não negociava a verdade, e ele não se importava com o que os outros iam falar. Ele apenas se importou com o que o Pai se importava. Ele somente foi essa a preocupação dele, né? Tem um outro versículo que está lá em João 16:13. Não precisa procurar, que eu vou lendo aqui, né? Depois, se quiserem anotar, depois eu passo. No entanto, quando o Espírito da verdade, né, o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de Deus, né? Dos 3, na verdade, os 3, um ouve do outro, né? Eles trabalham continuamente juntos, né? E vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, né? Que é a própria verdade, porque ele é Jesus também. Ele é Deus. Ele nos guiará. Aqui ele disse bem claro que é ele que vai nos guiar, porque ele não fala por si mesmo, mas ele fala, né, de tudo que ele tiver ouvido. Ouvido de quem? Ouvido do Pai. Então, se ele está em mim, se ele está em nós, ele nos guia na verdade, e ele nos leva a falar a verdade, e ele quer que a gente fale a verdade. E a verdade é Jesus. Então, se eu tenho Jesus, se eu falo Jesus, eu vivo a verdade, eu não negocio isso. Jesus, ele foi morto, enquanto ele estava aqui nessa terra, né? Ele foi morto por falar a verdade. A gente sabe que ele veio para cumprir esse propósito e precisava que isso acontecesse, né? Mas as pessoas que o perseguiram, mataram ele porque ele falou a verdade e confrontou eles. Ele falou a verdade, mexeu com eles, algo que eles não queriam que mexesse, porque estava muito bom, estava muito, né, cômodo. Mas a verdade que Jesus trouxe, ela confronta, a verdade ela liberta, ela transforma o nosso caráter.
Porque é muito fácil, né, se livrar de Jesus. Para eles foi, não, vamos se livrar dele, porque ele está falando a verdade, ele está abrindo os olhos desse povo. Olha o que está acontecendo, né? Do que reconhecer que estavam errados. Porque como que eu vou reconhecer o meu erro? Eu sendo fariseu, eu sendo o mestre da lei, eu sendo o sacerdote, eu não posso reconhecer que eu estou errado, que eu estou enganando o povo, que eu estou tirando o dinheiro deles. Não. Como que eu, Adri, do Tropa, eu sou a Adri do Tropa, como que eu vou falar a verdade aqui na frente para minhas amigas no Zoom? Porque o que elas vão achar de mim? O que elas vão pensar se eu falar a verdade? E se elas vão gostar e cada vez que eu vim aqui falar, elas vão mais querer me ouvir? A minha reputação, como é que fica? Reputação? Ai, irmãs, um dia, faz alguns anos já, uns 2 anos atrás, a minha pastora, minha amiga Fabiana, falou assim para mim, diante de uma situação que eu estava vivendo: Adri, se já não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em ti, tu não tem mais reputação. Jesus não tinha reputação, porque ele não se importava com o que os outros pensavam dele. Quando ela falou isso para mim, eu morri e ressuscitei junto com Jesus já naquela hora. Eu fiquei muito, meu Deus, eu não acredito. Mas depois eu pensei, meu Deus do céu, é verdade. Se Cristo vive em mim, se eu vivo os ensinamentos dele, se eu quero, né, ser parecida com ele, eu também não posso ter reputação. E isso que ela falou para mim, meu Deus, marcou a minha vida. E quando eu penso assim, o que vão pensar de mim? Eu me lembro disso. Jesus não teve reputação. Jesus não veio para cá, para essa terra, para ter reputação. O que ele fez? Ele era mestre, ele lavava o pé dos seus irmãos. Ele servia os seus irmãos. Ele comia com os pecadores. Ele deixou uma pecadora lavar os seus pés com lágrimas e secar com seu cabelo. Ele não se importava com o que os outros falavam. Então, nós também não temos que se importar. Nós temos que falar a verdade. Ele veio, ele falou a verdade, ele quebrou lá, derrubou a mesa dos cambistas, porque ele não estava gostando do que estava vendo, ele estava vendo, e o pai também estava vendo, e eles não estavam gostando daquilo. E o que a gente vive hoje, né? Se afirmamos que temos comunhão com Jesus, né? Aqui é um outro versículo, 1 João 1:6. Se afirmamos que temos comunhão com Jesus, com ele, né, com Jesus, mas caminharmos nas trevas, não abandonando as velhas práticas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Quem que é o pai da mentira? O meu filho, que tem 5 anos, ele sabe quem é o pai da mentira desde os 2, por aí, desde que ele começou a aprender a falar. Ele sabe que o pai da mentira é o diabo. Lá em João 4:8, no 44, na primeira parte diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. E lá no finalzinho da parte B diz: quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Como que eu posso ter Jesus e falar mentiras? Como que eu posso ter Jesus e negligenciar a verdade para o meu filho, para minha irmã, para aquela que eu estou discipulando? A gente tem aprendido com a pastora sobre a unção de sacar, que é respeitar o que cada um carrega, sobre a unção de Judá, né, que é guerrear, mas tendo louvor, é louvando a Deus o tempo todo, e a unção de Zebulon, que é de impulsionar o outro, é levar o outro a cumprir aquilo que ele tem para cumprir. Como que eu vou praticar todas essas unções? Como é que isso vai estar sobre mim se eu negociar a verdade com a pessoa que eu estou discipulando, seja o meu filho, seja uma discípula, seja aquela pessoa que o Senhor colocar nas minhas mãos para discipular? Eu vejo o potencial dela, eu vejo o que está sobre ela, eu vejo o que o Pai colocou nela. Só que eu penso assim, ela está fazendo as coisas erradas. Só que o meu egoísmo, o meu ego, não deixa eu falar totalmente a verdade para ela, porque eu não quero que ela cresça. Porque se ela crescer, ela vai ser melhor do que eu. Porque se ela aparecer, ela vai ser melhor do que eu. Para Jesus, para Deus, ele não nos olha assim, não existe maior ou menor. Ele vê o nosso coração. O teu coração é humilde ou o teu coração é egoísta, orgulhoso, vaidoso? Porque se eu não respeito o que a minha irmã carrega, por mais simples que ela seja, ela pode falar tudo errado, ela pode não ter boas maneiras de falar, mas o que o Senhor colocou dentro dela é poderoso, porque ele colocou dentro dela, ele colocou dentro de mim, dentro de cada uma de nós.
Cada uma de nós tem o Espírito Santo. As crianças têm Espírito Santo, o velho tem Espírito Santo, lá o jovem, o adulto, a meia, não importa a idade, todos temos o Espírito Santo. E temos que respeitar esse Espírito Santo. Quando eu não respeito a pessoa que está à minha frente, quando eu não respeito o que ela carrega, eu não estou respeitando o Espírito Santo dentro dela. E não respeitar também é não falar a verdade. Porque se eu sei que a Fábio está fazendo alguma coisa errada, e eu não falar para ela, eu não corrigir ela em amor, não descendo a vara, mas descendo a vara que é orientar, né? Nós estamos caminhando juntos, se ela é minha discípula, eu tenho a obrigação de falar a verdade para ela. A palavra, a verdade, ela liberta. Claro, ela vai ler, a gente lendo a palavra todos os dias, nós teremos libertação. Mas tem coisas que é o discípulo que vai falar, que é o mestre, né? A pessoa que está discipulando, é o discipulador que vai falar para o seu discipulado, para o seu discípulo. Tudo o que eu sei, que eu não sei muita coisa, mas alguém me discipulou um dia, me ensinou bastante coisa. E eu venho caminhando e eu tenho aprendido com a Fábio, eu tenho aprendido nas escrituras. E ela não poupa esforço, ela não mede esforço de me confrontar com a verdade quando eu estou errada, porque eu sou amiga dela. Pelo contrário, ela vale o pau. De cada uma de nós aqui, ela vale o pau, né? Todo mundo que convive com ela aqui sabe que ela não negocia com a verdade. A nossa pastora é um exemplo para nós, porque ela não negocia a verdade e ela nos ensina a fazer isso. Então, assim, se eu estou discipulando o meu filho e ele está vendo algo que é muito bonitinho para ele na televisão, mas eu sei que aquilo ali não é bom, eu tenho que falar a verdade para ele. Só um pouco, filho. Ele precisa saber a verdade. Eu não negocio. Meu filho sabe que o diabo existe desde os 2 anos, desde não sei quando. Eu sempre falei do diabo e ele sabe que ele existe, ele sabe que ele tem influência, ele sabe que ele influencia nos desenhos. Eu não tenho medo do que ele vai pensar, porque ele entende, ele entendeu que o diabo... E eu não falei assim, ó, é um bichinho feio. Não, é diabo mesmo. Ele sabe que o diabo é o Lúcifer, que caiu lá do céu, que tentou roubar o trono de Jesus. Ele sabe tudo isso. Pode pensar, me chamar de doida fanática, mas o meu filho sabe a verdade. E por que eu falei do diabo e eu tenho pena de falar para ele do Papai Noel? Ai, tadinho, o que ele ai, como é que ele vai se sentir de saber que Papai Noel não existe? Vai se sentir feliz de saber que eu não estou mentindo para ele. Porque para minha filha eu mentia, eu não sabia. E eu nem sabia que eu estava mentindo, na verdade. Mas eu, como hoje cristã, seguidora de Jesus, eu tenho a obrigação de falar a verdade para os meus filhos. Eu tenho a obrigação de falar a verdade para quem está do meu lado. Mesmo que doa. Porque eu quero que façam isso comigo também. Eu falei para a Fábio, por favor, tu sempre fala a verdade, tu sempre me corrija, porque eu não quero fazer errado. Eu quero agradar o meu pai. E se eu não estou percebendo o que eu estou fazendo de errado, se tu já sabe, se o Espírito Santo já mostrou para ti, me fala. Então, nós temos a obrigação de falar a verdade. Nós não podemos negociar a verdade. Ela é inegociável, mesmo que custe tudo. Mesmo que custe tudo. Só um minuto, fala. Mamãe, pode botar pouco aí, ó. Agora não dá, filho. Por quê? Porque a mãe está usando o celular. Bota no celular que você usa o que tá doando. Mas eu estou usando o celular, tá? Depois eu boto, tá bom? Só o celular. Então, assim, eu tenho a obrigação de falar a verdade. E a pessoa que está ouvindo o que eu estou falando para ela, decide se ela quer ou não seguir a verdade. O poder é dela de decisão, mas a minha obrigação é de falar a verdade, porque o meu pai vai me cobrar isso. Ele vai cobrar nós como mães, como pais, tudo que a gente fez para os nossos filhos. Do que fez, o que deixou de fazer, porque se eu não ensinei a verdade para ele, eu também vou ser cobrada. Ele vai nos cobrar, né? Nós vamos ser cobradas disso um dia. O Senhor colocou uma pessoa na minha mão, me confiou aquela pessoa para discipular e eu não ensinei a verdade, eu não corrigi, eu não falei a verdade, ele vai botar outra para corrigir ela, para ensinar ela. Mas um dia eu vou ser cobrada por não ter feito também. Por que tu não fez isso, Adriane? Ai, pai, mas é que eu fiquei com medo dela não falar mais comigo, virar a cara. Quantas vezes já viraram a cara para mim por falar a verdade? Mas depois voltaram a falar comigo. E viram que estava certo. Então, assim, né? Às vezes o nosso filho, quando a gente fala a verdade para eles, também não ficam bravos com a gente. Quando a nossa pastora nos fala a verdade, a gente também às vezes fica meio bravo, chateado. Mas a gente depois agradece, né?
Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Exceto as crianças, né? A elas não precisa falar a verdade, porque irá magoá-la, elas não vão entender. Está escrito isso nesse versículo? Exceto as crianças? Não. A gente tem que falar a verdade até para as crianças. Principalmente para as crianças, porque o que a gente ensina para elas agora na infância é o fundamento, é o que elas vão gravar e é o que elas vão levar para a vida inteira. Como é mais fácil e mais simples falar a verdade para a criança que entende, compreende tudo muito mais tão simples do que nós, adultos, que já estamos cheios de fortaleza, cheios de religiosidade, cheios da cultura, entupido de sujeirada. A criança não. Tu fala a verdade para ela uma vez e ela vai, e ela leva aquilo ali, ela lembra e depois ela te cobra aquilo que tu falou, né? Já falei uma vez aqui que eu falei pro meu filho para ele dividir, e depois do dia que eu não queria dividir meu chocolate porque eu sou gulosa por doce, ele falou: olha, mãe, você é do diabo, tem que dividir, é tu que diz que a gente tem que dividir, né? Então a gente ensina e eles depois cobram a gente, eles nos discipulam depois ainda, né? Mãe, Fala. mas eu quero um pouco de Agora eu não consigo colocar, filho. Você só precisa tirar. Agora a mãe não consegue. Tira. Então, né, esse versículo que eu falei ali está em Efésios 4:25. A criança entende sim melhor do que os adultos, né? A gente é cheio de religiosidade, a gente é cheio de ego, de vaidade, de orgulho. A gente tem aprendido isso, né, com a nossa pastora, o quanto de sujeira a gente tem feito tanta renúncia, tanta renúncia, tanta renúncia. O Senhor está nos limpando, nos limpando. Mas uma coisa, assim, a gente pode tirar, né, as alianças que a gente fez, pode se limpar dos espíritos imundos de aliança que a gente tinha feito, né, com coisas erradas que a gente não sabia. Mas se a gente não tiver compromisso com a verdade, não adianta nada eu só estar limpa. Mamãe. Porque daqui a pouco aquilo vai começar a me sujar tudo de novo, porque quem é o pai da mentira é o diabo. E eu vou estar alimentando ele vai me sujar, vai me inundar tudo de novo, vai me corromper. Nós temos que abrir os olhos para isso. Nós temos que acordar. O Senhor tem falado muito forte. Ontem, quando eu escrevi essa palavra, eu escrevi... Como é que eu falei para ti? Nem me lembro hoje de manhã, Fábio. Brava, não foi brava. É, né? Assim, foi uma braveza. O Senhor, foi muito forte. E não era meu aquilo ali. E tem dias que ele tem me mostrado isso e falado. Hoje eu vi uma cena, gente, lá do chileno. Até repostei no meu Instagram. De uma família que foi atacada por muçulmano porque eles eram crentes, porque eles amam Jesus, enquanto os homens saíram de casa, foram lá e espancaram as mulheres, as crianças, e bateram um monte, porque eles amam Jesus, eles seguem Jesus. E nós? Por que a gente está sendo atacado? Por ferir o nosso ego? Porque um pastor lá famoso fez algo de... Cristãos estão sendo atacados, mas estão sendo atacados o quê? No ego? Mamãe. Eles não atacam a gente porque a gente segue a Jesus. Eles não atacam a gente porque o nosso exemplo é falar a verdade. Eles atacam por mau exemplos. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mamãe. Nós somos crentes mimados, nós somos crentes infantis. Nós não aceitamos ouvir a verdade. A gente não gosta de ouvir a verdade, não gosta de falar a verdade, porque não quer pano quente em cima do ego de cristão mimado, porque a gente cresceu, mas já são pequenos ainda, somos tudo infantil, estamos tudo criança ainda, não aprendemos nada, parece. Quando eu vejo uma cena igual aquela do chileno, eu penso, meu Deus, a gente não aprendeu nada, a gente não sabe nada, meu Deus do céu, a gente não sabe nada. Pensa o que o Pai está olhando para nós e pensando de nós. Jesus amado, Jesus amado. Mamãe. A gente fica emburrado quando ouve a verdade, bicudo de canto, não fala com a pessoa. Vê se isso não é criança, vê se isso não é infantil. A tromba vem desse tamanho aqui, a minha mesmo dá para passar pano no chão. Nem precisa passar pano, só com a minha tromba eu limpo o chão. De tão bicuda que eu fico. Né? Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Nós precisamos crescer. Crente, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ter compromisso com a verdade que é Cristo, compromisso em falar a verdade, levar o evangelho, falar para os nossos filhos, ensinar com exemplo e com palavras, mas mais do que palavras, com exemplo. O tempo todo o que eles estão fazendo, a gente tem motivo para ensinar, a gente tem coisa para falar de Jesus para eles, em tudo, em tudo.
né? A gente tem que aceitar a verdade, aceita que dói menos, não é isso que eles falam? Aceita que dói menos, porque dói ouvir a verdade, dói mesmo, mas liberta, o nosso caráter é transformado, a gente muda, mas às vezes a gente não quer soltar a corda, não, eu prefiro ficar agarrada com a minha mentira aqui, eu prefiro agarrar isso aqui que deixa, eu não quero saber porque eu vou ter que mudar o meu jeito. Eu vou ter que ser transformada, eu vou ter que me mudar, me posicionar. Então, deixa eu ficar com a minha mentirinha aqui agarrada, deixa eu ficar me apegando nessa coisa aqui. Transforma outras coisas, mas isso aqui não quero. Nós temos que ter, por inteiro a verdade. Viver por inteiro. Viver como esposa, como mãe, como filha, como amiga, como discipuladora, discípula, como tudo por inteiro, como a nossa pastora, em todas as facetas, nossa, cada versão nossa é por inteiro, gente. E nós temos a obrigação de falar a verdade. Não adianta nada a gente ficar levando uma vida cristã aí de aparência. Eu vou no domingo, eu vou no culto, eu vou lá, eu sei, eu estou no tropa, aí eu vou procurando várias coisas. Aí na quinta é o tropa, aí tem um pastor que vai falar algo lá, não sei o que lá, eu vou lá ouvir ele também. Tem uma outra mulher lá que fala umas coisas, eu vou lá ouvir ela. A gente vai tendo fome por tudo, menos pela verdade. Mamãe. Tem muita coisa boa, tem muitas irmãs que a gente conhece que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, trazendo a verdade, abrindo a nossa mente. Mas tem muita coisa por aí que a gente está ouvindo que não é a verdade de Jesus. São pastores, são, sei lá, as pessoas que estão falando, são pessoas que estão alimentando o ego dos crentes. Com coisa de prosperidade, com vassourinha da não sei do quê, pano não sei do quê. Alimentando o ego das pessoas, enganando as pessoas, mentindo. Vem aqui, vamos fazer essas orações aqui, 5 dias de oração que tu vai ficar rico. Da onde? Vai trabalhar que tu vai ficar rico e se ficar ainda. Gente, nós temos que parar com isso, nós temos que falar a verdade. E aquele que ouve, decide. A gente fala, e a pessoa que ouve decide se quer ou não. Assim como nós ouvimos e a gente que decide. Então, está nas nossas mãos. Hoje está nas nossas mãos decidir, ouvir e receber a verdade. E decidir falar a verdade. É isso que eu tinha para falar hoje. É isso que o Senhor me ministrou. E se eu falar mais coisa, eu vou estar falando da minha boca. É isso que o Pai queria falar. E eu quero encerrar com uma oração. A mãe já vai, tá, filha? A mãe só vai fazer uma oração. Pai querido, por favor, Senhor, por favor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por quantas vezes, Senhor, somos orgulhosas, vaidosas, queremos alimentar o nosso ego, achamos que temos reputação ainda, Pai. Não entendemos, Senhor, viver a verdade, não entendemos o que é viver contigo, não entendemos o que é levar a tua palavra, Pai. Nos perdoa, Senhor, por negligenciar a tua verdade. Nos perdoa, Pai, por omitir a tua verdade, por não ensinar os nossos filhos direito, por não discipular as pessoas que tu coloca nas nossas mãos direito, Senhor. Mas a partir de hoje, Pai, por favor, traga confronto nas nossas vidas, muda a nossa mente, traga uma metanoia na nossa mente, Senhor, que fique gravado na nossa mente, Pai. Que não temos mais reputação, Senhor. Que o que importa é o nosso compromisso contigo, o compromisso com a tua verdade, Pai. Queremos, a partir de hoje, Senhor, falar a tua verdade, viver a tua verdade, viver a verdade que é Jesus. Queremos mergulhar na tua palavra, Senhor, de uma maneira como a gente nunca mergulhou, Pai. Para que a gente viva plenamente Jesus, Pai. Não nos importando com a cultura do mundo, não nos importando que tudo à nossa volta está errado, está ao contrário, Pai. Não nos deixando seduzir, Senhor, por esse espírito de sedução que faz as coisas parecerem boas, fazem as coisas parecerem boazinhas, bonitinhas, e na verdade não são, Senhor. Tanta coisa nos distrai, Pai. Tanta coisa nos seduz. Esse mundo jaz no maligno e que a gente entenda que esse mundo vai querer sempre nos seduzir, nos enganar, fazendo com que a gente negligencie a verdade, Pai. Eu te peço, Senhor, nos batiza, Senhor, com esse temor pela tua verdade, com esse compromisso de falar a verdade, Pai. Que nossas vidas sejam transformadas, Senhor.
Em nome de Jesus, coloca um pouquinho em cada irmã, Senhor. Abre nossa visão hoje, Senhor, para que a gente olhe para as coisas como tu olha, para que a gente sinta a tua dor e a tua tristeza quando a gente não fala a tua verdade. Porque quando não falamos a verdade, estamos alimentando o diabo, Senhor. Infelizmente, não tem outra maneira de falar. É isso. Ou eu adoro ao Senhor, ou eu adoro ao diabo. Não tem outro caminho. E nós escolhemos nessa tarde, Pai, te adorar em espírito e em verdade. E em verdade, Senhor. E que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Uau! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.